estão em órgão do Estado, se desobedecerem às orientações do partido, são exoneradas e depois há essa travessia e sabemos que aqui o poder econômico, a sobrevivência, alguma dignidade econômica depende muito da função que as pessoas exercem. Este é um mal que enferma a nossa sociedade e vamos já entrar no campo da busca de soluções. Sabemos que toda a estruturação é partidária. Há alguma fórmula para se resolver esse problema, José Gama? Pronto, isso via, deu-se aqui o exemplo do próprio presidente João Lourenço, que os assuntos primeiro ele leva para o partido. Quando o presidente Lourenço chegou ao poder, depois a maior preocupação que ele teve foi de controlar o partido. Ele depois, ele estava mentalizado que só se torna forte com o partido nas mãos, porque é o partido que nomeia o candidato ou indica o candidato às eleições. Então, ele notou, mobilizou grupos internos para subscreverem lá aquela carta ou manifesto para o José Eduardo sair do poder. Tem aqui o grande exemplo que vem da cadeira de cima. Agora, como é que isso tem prejudicado o Estado? Tem prejudicado o Estado porque a prioridade do presidente é o partido. Ele coloca o partido acima de tudo. Agora, para isso, por fim, por exemplo, em Moçambique, que é uma realidade semelhante à nossa, descobriu-se que é um artigo, creio que é o 120 da Constituição de lá, que diz que o presidente da República não pode exercer outras funções privadas ou outras que não sejam a presidência da República. Agora, há um grupo que está a levar esse caso ao tribunal para se definir, para que doravante o presidente da República de Moçambique não seja mais presidente de outras instituições, porque um partido político é uma instituição partidária. Moçambique vai ir para um quadro de democratização mais rápido em relação a Angola. Angola precisa também ir para um cenário deste. Isto partiria pela alteração da Constituição, e o Manuel José fez aqui a referência do que o Sérgio Raimundo também já dizia, que o Presidente da República, que a própria Constituição defende o apartidarismo das Forças Armadas, mas ela automaticamente tem um comandante em chefe que é também líder de uma formação política. Ele também em si partidariza as Forças Armadas, porque ele tem participação direta, conforme já o Sérgio disse, que é ele que aprova os programas, que é ele que nomeia, participa na vida. Aliás, até às vezes aparece fardado quando vai para o interior, usa a farda e tudo. Portanto, uma das soluções seria mesmo mexermos na Constituição. E também, se nós também poderíamos ter uma solução que tem a ver com a cultura política da pessoa. Poderíamos ter um presidente, por exemplo, quando o líder da UNITA chegou ao poder partidário, uma das coisas que dizia era que iria pôr de parte a presidência do partido. Aquilo era para quê? Para salvaguardar a presidência da República, para não tornar ela não republicana. Refém. E o presidente João Lourenço, se quisesse, poderia dar esse passo, mas não vai a tempo, porque a luta dele ainda é o partido. Então, temos aqui um problema de partidarismo, de liderança, e, que, enfim, é uma crise que o país está a viver. E a Mas, salvação poderia ser no próprio presidente João Lourenço. mas Mas, infelizmente, ele próprio se Gama, constitui no grande do problema. grande problema. O MPLA tem essa capacidade de controlar de forma milimétrica o comportamento das instituições e das pessoas que coloca para a gestão e o comando dessas instituições? Houve um período que ele tinha os chamados comitês junto às instituições, e esses obrigavam todo mundo a se tornar partidário. Agora, já não há esses comitês depois saíram das instituições,
foram para o bairro e ele chama de Comitê de Ação do Bairro. Todo indivíduo que for a militar no partido ou a ter um cargo qualquer, ele obriga-te a ser membro do CAP. Agora, controlar as instituições, eles de qualquer das formas conseguem porque vão tentar sempre saber, investigar a vocação partidária de alguém para depois lhe colocarem num certo cargo político. Podemos dar aqui o exemplo do próprio porta-voz do MPLA. Muitos quadros, primeiro, entram para o regime de forma independente, depois lhes são impostas as filiações partidárias, Mas, depois não tem quer dizer, como se desligarem, né? no O atual, Sérgio, no o atual, Hilário vem de uma família ligada à oposição, à UNITA, entra para as estruturas do Estado como advogado, depois entra para o GPL. Ao ascender, chega um período que ele vê que para ir mais longe precisa de ter a militância. É o partido. O Hilário não tem mais de 10 anos de militância no MPLA. Tanto ele como muitos outros que podemos encontrar aí. Vemos a ministra da Educação, vamos olhar discursos dela de trás, eram discursos anti-regime, que não eram pró-regime. Há muitos quadros assim que depois acabam por se tornar será que quadros do a partido. crítica também pode ser uma porta de entrada para esses órgãos do Estado, José Gama? Como? A crítica pode ser uma fórmula a ser usada para se ter acesso a esses órgãos do Estado? A certa altura, pelo menos entre os finais da governação do José Eduardo e o início de João Lourenço, tentou-se criar esse estado de opinião de que para chegar ao governo bastava só ir para as rádios, se tornar um ativista ou um analista, fazer críticas, depois era repescado. Tivemos muitos quadros que foram assim. O Walter Felipe, que foi da AJPD, ao regressar para o país, estava trabalhando nos bancos, depois ficou analista da televisão, depois passou para o MPLA, foi repescado para governador do banco. Tem um que é o Gildo Matias, também era analista dos órgãos de comunicação O social, antigo ministro do depois Comércio. passou para o Estado. Temos muitos casos de pessoas que a Ringota, que é sobrinha do Mano Vacola, Salva né? Ringote. Também foi assim. Fazia comentários num programa, depois puxaram-lhe, ficou também do partido, depois do partido ficou ministra de Estado, depois não sabemos o que aconteceu, foi atirada foi para o chão. Ok,